Hoje nós vamos fazer uma blusinha ou cropped, como queiram, com o ponto Merlin, tá? Eu esqueci de falar lá no ponto Merlin, quando você for fazer, vai ser de 9 em 9 correntinhas, mas quando você fizer os leques, tem que dar números pares, tá bom? Então, aqui, olha, a medida que você precisa é a medida do seu busto, e se for uma saia que você for fazer, você vai precisar da medida do seu quadril. Eu medi aqui na minha manequim, no meio do busto, mesmo sabendo que essa parte desse modelo que eu vou fazer vai ficar embaixo do busto, tá? Então, quero explicar aqui o desenho, ó. Cada desenho desse é formado por 3 carreiras, tá? Então, para seguir reto, eu não fiz nenhum aumento nessas 6 carreiras. Quando chegou aqui, eu fiz o aumento. Na sétima, o início da 7ª carreira, eu fiz aumento. Então, ficou assim, ó. Fiz só uma carreira de aumento, porque se eu fizesse mais, ia ficar muito rodada, e eu não tenho muito material para fazer essa peça, tá? Então, é assim, você vai fazer uma carreira de aumento, e como o desenho é composto por 3 carreiras, você vai contar a partir da carreira de aumento, e lá para a 4ª carreira é que você vai fazer outra carreira de aumento, entendeu? Se você quiser mais rodado. Eu fiz aqui um tamanho pequeno, vou deixar todas as medidas aí no início para você saber o tamanho que ficou. E agora, nós vamos dividir parte da frente e a parte das costas. Então, aqui eu já contei e tenho 20 pontos leques aqui no início. Tenho 20 pontos. Então, vou marcar aqui no leque. E vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º. Então, ficou 10 aqui pra frente, né? E 10 lá pras costas, tá bom? E aqui na frente, eu vou dividir novamente. Vou contar a partir desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o 5º, ó. Vou contar a partir desse de cá. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E agora, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Fiz aqui uma laçada na minha linha, e aqui ficou sendo o meio dos 5 pontos leque desse lado. E ficou sendo o meio dos 5 desse lado também. Eu vou usar só um ponto alto aqui, ó, desse meio, tá bom? Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é o meio dos 5. Achei que era ali, é aqui, ó, gente. Venho aqui por trás do ponto, passo a minha agulha, passo a laçadinha da linha e faço aqui, ó, um ponto baixo, uma corrente, 2, tá? Laço a agulha e vou repetir o leque que está virado de cabeça para baixo, só que agora eu vou fazer ele virado para cima, tá bom? Olha, lacei a agulha, venho aqui, não vou pegar nessa laçadinha porque fica um buraco muito grande, tá? Então, vou pegar aqui por dentro mesmo do leque e vou fazer 6 pontos altos separados por uma corrente. 3, uma corrente e mais 3 no mesmo espaço. Então, essa parte nós vamos trabalhar
pelo lado direito e pelo lado avesso, tá? Laço a agulha, venho aqui por trás do próximo ponto e faço um ponto alto em relevo. Laço a agulha, venho por trás do próximo, um ponto alto em relevo. Laço a agulha, vou repetir aqui embaixo do leque, outro leque. Então, estamos trabalhando de baixo para cima, tá? Essa parte que estamos fazendo é a parte que vai cobrir o nosso seio. Então, tem hora que eu vou precisar parar para desenrolar o meu fio. Então, novamente, olha, laço a agulha e venho aqui por trás do próximo ponto, um ponto alto em relevo. Laço a agulha por trás do outro ponto, um ponto alto em relevo. Aqui no meio do leque, outro leque de 6 pontos altos, separados por uma correntinha. Gente, o cabo da minha agulha é o cabo número 4, mas a agulha é número 2. Por quê? Aquela agulha amarela é essa aqui, tá? Com cabo amarelo, tava muito feia, sujando meu dedo. Aí eu pus essa aqui, número 4 na número 2. E o que é que eu fiz? Eu colei, sabe? Eu pus aquela cola que cola rápido e colei aqui na minha agulha, porque essa agulha é a agulha que eu mais uso. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto relevo. No próximo, um ponto alto relevo. Laço a agulha, venho aqui embaixo do leque e vou repetir o leque. Nem falo leque sobre leque, porque aqui tá embaixo do outro leque, tá? Então, fica um virado para cima e um virado aqui para baixo. Laço a agulha, vou fazer os 2 pontos altos em relevo, olha. Então, aqui ficou sendo o início, ó, onde tem só um pontinho alto. Olha só. Ficou as 3 correntes que equivalem a um ponto alto, tá? E aqui, esse espaço que fica aqui, ele tem que cobrir seu busto, tá bom? É daqui até o marcador seguinte, tá? Laço a agulha, venho no outro ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Aqui eu vou tirar o marcador e vou fazer o leque aqui dentro, ó, de 6 pontos altos separados por uma corrente. Então, gente, a partir daqui, se vocês quiserem, a partir desse modelo, vocês podem ir aumentando a saia e fazer um vestido. Assim como vocês podem deixar reto e pôr só a alça também, né? Você faz essa parte aqui, ó, que dê para cobrir seu busto e põe uma alcinha, faz seu vestido ou sua blusinha aí. Não precisa fazer exatamente esse modelo. Laço a agulha e aqui eu tenho 2 pontos altos, então o marcador tava até aqui, mas eu preciso de um ponto alto desse, tá? Aqui, ó. E o outro vai ficar lá para as costas, tá bom? Agora, temos aqui 5 leques inteiros. Eu vou continuar com essas mesmas carreiras até que eu veja que dá para cobrir meu busto. Depois é que eu vou diminuir as carreirinhas. Não vou começar diminuindo daqui, não. Senão vai ficar muito estreito, tá? Então, vou virar o trabalho. Agora, pro lado
avesso. Vou subir aqui as 3 correntes equivalentes a um ponto alto. Vou laçar a agulha e aqui, ó, dentro do leque, agora é um ponto baixo, tá? Vou laçar a agulha e aqui, ó, pego aqui por trás desse ponto alto aqui, ó, sendo que vai ficar virado lá pro lado direito, e faço um ponto alto relevo, laço a agulha, deixa eu ver se é isso mesmo, gente. É isso mesmo, laço a agulha, faço mais uma correntinha, laço a agulha e faço um ponto alto aqui no meio dos 2 pontos, uma correntinha e mais um ponto alto aqui no meio, uma correntinha, e agora eu faço um ponto alto relevo. Então, quem assistiu aí a aula do ponto Merlin, vai entender essa parte aqui, ó. Ó. Tem um ponto relevo, um ponto V aqui no meio, e um ponto relevo do outro lado, ó, tá? Venho aqui, ó, no leque e prendo com um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto em relevo virado lá para frente. Uma corrente, um ponto alto aqui dentro, entre os 2 pontos altos, relevo, uma corrente, um ponto alto no mesmo espaço, formando um V, uma corrente e um ponto alto em relevo. Então, aqui ficou, olha, 4 pontos altos, sendo que os das extremidades são pontos altos em relevo, tá? Venho aqui no meio do leque, prendo com um ponto baixo. Laço a agulha, venho no próximo ponto alto relevo, tá? Olha. E faço um ponto alto relevo virado pro lado direito. A peça tá puxando para baixo da mesa, gente. Vou só ajeitar aqui, senão vai cair. Ó, fiz um ponto alto relevo, uma correntinha, um ponto V aqui no meio, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço, uma corrente e um ponto alto em relevo, virado lá para frente. Fecho aqui em cima do leque com um ponto baixo. Vou parar um pouco e desenrolar o meu fio. Então, essa aqui já é a segunda carreira que eu estou subindo pro busto, tá? Então, ó, comecei com leque aqui, desse lado. E termino lá do outro lado comecei com a correntinha, né, gente? Com as 3 correntes. Laço a agulha, vou fazer um ponto alto relevo, uma corrente e um ponto V aqui no meio dos 2 pontos altos em relevo. Uma corrente e outro ponto alto em relevo. Fecho com um ponto baixo aqui dentro do ponto leque, e aqui nós temos 3 correntes equivalentes a um ponto alto, que nós pegamos, laçamos a agulha e vamos vir aqui na terceira correntinha do início e fazer um ponto alto, tá? Onde está o marcador. Agora eu vou virar para o lado direito.
vou puxar um pouco aqui o meu fio e vou vir aqui por trás desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e aqui fica equivalente a um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui, ó, por trás desse primeiro ponto alto, relevo, e faço um ponto alto. Laço a agulha, e aqui dentro do ponto V, eu vou fazer 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, fiz 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, venho aqui, ó, no ponto relevo, que está deitadinho aqui, e faço um ponto alto em relevo. Então, contando as carreiras, essa aqui, ó, foi a primeira com leque. A gente sabe a carreira porque tem esse leque aqui virado para baixo e tem esse virado para cima, tá? Então, ele foi a primeira carreira. Ó, 1, 2, e essa aqui é a terceira carreira, tá? Laço a agulha, venho aqui do outro lado, ó, pulo o leque, venho aqui do outro lado e faço um ponto alto em relevo. Então, fica assim, em cima do leque aqui, ó. Laço a agulha, vou para dentro do ponto V e vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Laço a agulha, venho aqui, ó. Temos um ponto relevo. Faço um ponto alto em relevo. Laço a agulha, faço outro ponto alto em relevo aqui do outro lado do leque. Ó. Já vai formando o desenho igualzinho fizemos virados para baixo. Laço a agulha, dentro do ponto V, são 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Gente, eu errei isso aqui. E se eu fizer assim, peraí. Então, aqui eu terminei a minha primeira carreira virada pro lado de cima, tá? Eu vou marcar aqui a primeira carreira, iniciei com as 3 correntes e terminei aqui com um ponto alto. Vou virar o trabalho e nessa próxima carreira nós vamos ter aumento, tá? Virei aqui pro lado avesso da peça. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. E aqui no meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a agulha. Vou vir aqui por trás desse ponto alto em relevo, tá? Lembrando que estamos do lado avesso. E vou fazer outro ponto alto em relevo virado lá para frente. Um ponto alto em relevo, uma corrente. Um ponto alto aqui dentro do espaço dos 2 pontos altos e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Laço a agulha, venho por trás do último ponto alto aqui, ó, segundo do outro lado,
e faço um ponto relevo, tá? Então, aqui eu vou ter uma carreira de aumentos nessa parte, onde eu tenho 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, um ponto relevo, 3 pontos altos aqui no meio, separados por uma corrente. Um ponto alto relevo, uma corrente. Um ponto alto relevo, ou um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto relevo, tá? Venho aqui no meio do leque, prendo com um ponto baixo. Laço a agulha e vou repetir, ó. Ponto alto relevo. No ponto alto relevo, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. E agora, um ponto alto em relevo virado lá para frente. Então, ficamos novamente com 5 pontos altos, sendo que esses das laterais são pontos altos em relevo. E 3 aqui no meio, separados por uma corrente. São todos separados por uma corrente, tá, gente? Prendo no meio do leque com um ponto baixo. Laço a agulha novamente, ó. Tenho 2 pontos em relevo. Vou no primeiro, faço um em relevo e uma corrente. Venho no meio, faço 3 pontos altos separados por uma corrente. Fiz uma corrente, 2, uma corrente, 3 e uma corrente. E agora um ponto relevo. Venho no meio do leque, prendo com um ponto baixo. Essa é a nossa segunda carreira, tá? Do busto. Laço a agulha, venho novamente aqui por trás do ponto alto, relevo, faço um ponto alto, relevo e uma corrente. No meio, entre os 2 pontos relevo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente e um ponto alto em relevo. Venho aqui no meio do leque de 6 pontos altos e prendo com um ponto baixo. Laço a agulha e aqui onde está o marcador, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, essa é a nossa segunda carreira do lado avesso e ela foi feita com aumentos. Agora, eu vou virar para o lado direito. Vou puxar um pouco aqui o meu fio e vou vir aqui por trás desse ponto alto e faço um ponto baixo, 2 correntes que ficam equivalentes a um ponto alto. Laço a agulha, venho por trás do próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Laço a agulha e aqui depois do ponto alto em relevo, eu vou fazer nesse mesmo espaço, ó, vou fazer um leque de 4 pontos altos separado por 2 correntes. Então, aqui eu já fiz 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, venho aqui nesse próximo ponto, deixa eu ver se é nesse, gente. E faço um ponto alto em relevo. Não é nesse não, tá, gente? Venho no próximo ponto, ó, aqui tem 1, 2, no terceiro. Faço um ponto alto em relevo.
no quarto, um ponto alto em relevo. E aqui, no último espaço, eu faço um leque de 4 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, esse já é um aumento, né? Laço a agulha e faço o ponto alto relevo aqui do final. Então, antes e depois dos leques, nessa carreira, antes dos leques, no meio dos leques e depois temos pontos altos em relevo, tá bom? Vou só puxar, a minha toalha vai escorregando e vai levando o meu trabalho para baixo. Então, aqui, olha, fiz um ponto alto em relevo, vou laçar a agulha, e aqui eu tenho outro ponto, ó. Vou fazer outro ponto alto em relevo. Vou laçar a agulha, e aqui nesse espaço, depois do ponto alto em relevo, eu faço 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é um leque, né? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Laço. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro, e faço um ponto alto em relevo. Vou aqui no quarto, um ponto alto em relevo. Vou parar um pouco, desenrolar o meu fio e já volto. Então, aqui eu fiz o leque, né? E depois eu faço no terceiro ponto alto, um ponto alto relevo. No quarto, um ponto alto relevo. E aqui nesse espaço antes do último relevo, eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Laço a agulha e faço o último ponto alto em relevo. Então, estamos assim, olha. Laço a agulha, sempre de olho no ponto alto em relevo, senão a gente se perde, tá? Então, laço a agulha, tem um ponto alto relevo depois desse ponto aqui embaixo. Porque sempre temos ponto alto em relevo antes e depois, tá? Então, laço a agulha e faço aqui, ó, um ponto alto em relevo. Aqui, próximo a ele, no espaço de uma corrente, eu faço o leque de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Laço a agulha e vou aqui no terceiro ponto alto, faço um relevo, um ponto alto relevo. Vou no quinto, quer dizer, no quarto, um ponto alto relevo. É só contar, 1, 2, 3, no quarto, ponto alto relevo. E no espacinho entre ele e o último relevo, eu faço um leque de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Laço a agulha e faço o último relevo aqui, ó. Ficando assim, tá vendo? Aumento. Porque se não aumentar, gente, não cabe o busto, tá? A não ser que essa medida aqui tenha ficado bem grande mesmo, mas pode fazer dessa forma que dá certo, ó. Laço a agulha, venho no próximo ponto alto em relevo aqui do outro lado e vou repetir. Um ponto alto em relevo. No espacinho de uma corrente, um leque de 4 pontos altos separados por 2 correntes.
Ó, venho aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto alto em relevo. No quarto, um ponto alto em relevo. E aqui, nesse espaço de uma corrente, eu vou repetir o leque de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou só pôr a minha linha no chão, porque não tá dando aqui em cima, gente. Essa linha cordonê, ela também não gosta de suporte de linha. Você põe ela no suporte e ela vai desenrolando até enganchar. Então, aqui eu faço outro leque, né? Já fiz 2 pontos altos, 2 correntes. Agora, mais 2 pontos altos. Faço o ponto alto relevo. Para quem assistiu... Aliás, para quem assistiu, não, vocês têm que assistir o ponto Merlin para vir aqui fazer essa parte aqui do aumento, tá? Venho aqui, tá vendo aquelas correntinhas deitadas? Venho aqui, ó, vou vir na segunda, tá? E vou fazer um ponto alto. Não vai ficar igual aqui no início não, tá, gente? Vai ficar de outra forma. Não, ficou, porque ficou relevo, né? Tá certo. Subo aqui, ó, 3 correntes e vou virar pro lado avesso, tá? Então, do jeito que eu fizer aqui, quando eu terminar, eu vou explicar como você vai fazer o outro lado. Aqui eu tenho o leque de 3 correntes, né? Ou de 4 correntes. E agora, nós vamos fazer novamente o de 6 pontos altos. Então, ó, aqui eu tenho 3 correntes e tenho um ponto relevo aqui, ó. Tem que vir por trás do ponto relevo e fazer outro ponto relevo. Lembrando que estamos do avesso. Feito aqui o outro ponto alto relevo, laço a agulha e aqui no meio dos 4 pontos, onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 6 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, uma corrente, e faço mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, venho aqui, ó. Aqui eu tenho os pontos altos em relevo, 2 pontos, tá vendo? Venho por trás do primeiro, faço um ponto alto em relevo. Por trás do segundo, outro ponto alto em relevo. Laço a agulha e vou fazer o leque aqui em cima desse leque, ó. Leque sobre leque. Só que esse aqui é um leque de 6 pontos altos, separados por uma corrente. Laço a agulha, venho aqui por trás do ponto relevo e faço um ponto relevo. Vou por trás do próximo ponto alto relevo, um ponto alto relevo. E vou repetir o leque de 6 pontos altos. Trabalhar pelo avesso não é bom quando temos ponto alto em relevo, né, gente? É chatinho. Então, laça a agulha, onde tem ponto alto em relevo, você vai fazer os 2 pontos altos em relevo. Eu vou fazer isso aqui, né, repetindo essa sequência, até chegar lá no finalzinho, que é os pontos altos em relevo e o leque de 6 pontos altos
separados por uma corrente. Os leques vocês já viram que são por cima da carreira anterior, né? Do leque da carreira anterior. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz o meu último leque. Tem um ponto alto em relevo aqui, o outro não dá para fazer um ponto alto em relevo, então eu faço um ponto alto na terceira correntinha, ficando aqui 2, e vou virar o trabalho pro lado direito, tá? Então, mostrar aqui para vocês como está ficando aqui no busto, ó, ficando bem abertinho, né? Olha. Porque depois vamos diminuir, tá? Depois que cobre o nosso busto, nós diminuímos os pontos, mas por enquanto, vamos seguindo assim. Aqui soltou. Ó, vou puxar um pouquinho o fio e vou voltar aqui dentro, ó. E vou fazer um ponto baixo, 2 correntes. Então, aqui, gente, nesse aqui, eu não faço os pontos de aumento da segunda carreira, que seria um ponto alto em relevo, uma corrente, um ponto V e outro ponto alto em relevo. Aqui eu não faço, tá? Eu vou fazer só os 2 pontos altos em relevo. Porque senão vai abrir a peça pra cá, tá? Ó, fiz 2 pontos altos em relevo e vou fechar no meio do leque com um ponto baixo. Vou laçar a agulha e aqui nesse eu vou fazer, ó, um ponto alto em relevo e uma corrente. E aqui no meio eu vou fazer um ponto V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e o ponto alto em relevo, porque nós temos só uma carreira de aumento, que foi aquela que fizemos 3 pontos altos separados por uma corrente. Esse aqui é só um ponto V no meio, para não abrir mais, tá? Venho aqui, ó, no meio do leque, fecho com ponto baixo. Vou no próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo, uma corrente. No meio, entre os 2 pontos altos em relevo, eu faço um ponto alto e uma corrente. E um ponto alto. Uma corrente e agora o ponto alto em relevo. Prendo no meio do leque com um ponto baixo. Tá vendo? Laço a agulha, repito aqui um ponto alto em relevo, uma corrente, no meio um ponto alto e uma corrente, ficando aqui um ponto V, um ponto alto e uma corrente, e o ponto alto em relevo. Um ponto baixo no meio do leque. Novamente, um ponto alto em relevo, uma corrente, um ponto V aqui no meio, que é um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto, depois do ponto V, uma corrente e um ponto relevo. Fecha em cima do leque com um ponto baixo. E vamos repetir essa sequência até chegar no finalzinho, tá? Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu tenho 2 pontos altos em relevo, porque não vou fazer mais aumentos. Então, terminei aqui a nossa... Deixa eu ver. Uma carreira, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá?
Essa é a quinta. Vou fazer 3 correntes e vou virar o trabalho. E aqui, nós vamos fechar esses 2 pontos altos juntos, tá? Então, vem aqui por trás, ó, subi 3 correntes. Vem aqui por trás, pego esse ponto alto em relevo e fecho junto aqui, porque já estamos iniciando a nossa diminuição, tá? Laço a agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto em relevo, virado lá para frente e faço outro ponto alto em relevo. Laço a agulha, no meio do ponto V, 2 pontos altos, 2 correntes. Tem uma linha aqui que não ficou legal, ó. Então, os 2 pontos juntos, laço a agulha, faço um ponto alto em relevo. As diminuições vão ser sempre nas laterais, tá? Um ponto alto em relevo no meio do ponto V. 2 pontos altos, lembrando que estamos pelo avesso na 6ª carreira. Uma corrente, 2 e mais 2 pontos altos. Então, aqui é um leque de 4 pontos separados por 2 correntes, tá? Laço a agulha e temos o ponto alto em relevo aqui no cantinho, ó. Vamos repetir o ponto alto em relevo. Laço a agulha, vem aqui, ó. Temos outro ponto alto em relevo. Vamos fazê-lo também. O leque de 4 pontos separados por 2 correntes. No meio do ponto V. O ponto relevo, sempre lembre do ponto relevo. Laço a agulha, tem outro ponto relevo do outro lado. O leque de 4 pontos com 2 correntes. Um ponto alto em relevo. Do outro lado, outro ponto alto em relevo. No meio do ponto V, o leque de 4 pontos altos com 2 correntes. E vou fazer isso aqui até chegar lá no finalzinho, tá? Chegando lá, eu retorno aqui com você. Então, chegando aqui no finalzinho, fiz o leque, um ponto alto em relevo. E aqui no final, olha, eu tenho 2 pontos altos. Esse primeiro é em relevo, o outro é as 3 correntes. Eu vou laçar aqui, ó, esse aqui, o primeiro. Laço e passo aqui, fico com 2 laçadas na agulha. Laço novamente, vou na 3ª correntinha. Laço, e aqui eu vou fechar esses 2 últimos juntos, ó, tá? Vou virar pro lado direito. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, vou laçar a agulha e vou fechar essas 3 correntes com esse ponto alto em relevo. Então, eu fiz o relevo e fechei junto, tá? Aqui no meio do leque de 4 pontos altos, eu vou fazer aquele leque de 6 pontos altos e uma corrente no meio dele. Então, é 3 pontos altos de um lado, 3 do outro, com uma corrente de espaço.
Venho aqui e repito os pontos altos em relevo, que são 2. Venho no leque, faço o leque de 6 pontos altos separados por uma corrente. Venho aqui e repito os 2 pontos altos em relevo. E a sequência é essa, tá? Repete os pontos altos em relevo. E nos leques, você vai fazer o leque de 6 pontos altos separado por uma corrente. Lá no final, nós vamos fechar 2 pontos altos lá do finalzinho juntos. Então, cada carreira vai ter uma diminuição, tanto na ida como na volta. Então, cheguei aqui no finalzinho, olha, eu ainda tenho 2 aqui, tenho 3 pontos altos em relevo, tá? Vou fazer esse aqui, ó, um ponto alto em relevo, vou laçar a agulha e vou aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto, vou fechar tudo junto, tá? E agora nós vamos virar pro avesso e fazer mais diminuição. Então, cada carreira tem diminuição no início e no final, tá? Então, aqui, olha, eu vou caminhar. Não, aqui eu vou fazer 3 correntes e vou fechar com um ponto baixo aqui no meio do leque, tá? Pra cá não iremos trabalhar mais na próxima volta. Vou laçar a agulha, vou vir aqui por trás desse ponto alto, aqui do meio, tá vendo? Temos 2. E faço um ponto alto relevo. Faço uma corrente e faço um ponto V aqui no meio, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, quando eu falar ponto V, você já sabe que é assim. Depois do ponto V, uma corrente e o ponto alto relevo. Fecho no meio do leque com um ponto baixo. Pus a linha dentro da sacolinha, gente, porque tá andando a casa inteira. Venho aqui, ó, no próximo ponto relevo, um ponto relevo, uma corrente, um ponto V. Uma corrente, um ponto relevo, lembrando que estamos do lado avesso, tá? Então, eu me perco nas carreiras, gente, vocês contam aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa aqui é a 8ª. E fecho aqui no meio do leque com um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui, ó, no ponto alto relevo, faço um ponto alto relevo e uma corrente. No meio dos 2 pontos altos relevo, um ponto V. Uma corrente e um ponto alto relevo. Fecho com ponto baixo no meio do leque, vou parar um pouco, desenrolar bastante linha para terminarmos essa parte, porque a outra você vai fazer por essa aqui, tá? Cheguei aqui no último leque, vou prender com um ponto baixo. E aqui eu não vou caminhar pra cá, tá? Porque não vamos trabalhar mais por lado de cá. Deixa eu ver aqui, eu posso fazer aqui um ponto alto, aqui ó, nesses pontos altos fechados juntos. Ele vai ficar assim meio tombadinho, mas pra cá não trabalhamos mais, então diminuir aqui essa parte. E agora nós diminuímos também esse leque, tá? Não iremos trabalhar mais nesse leque aqui. Vou laçar a agulha
vou vir aqui, ó, no próximo ponto relevo e vou fazer um ponto relevo. Laço a agulha, venho aqui, ó, no ponto V, faço o grupo de 4 pontos altos, que você já sabe que são separados por 2 correntes. É aquele leque, né, de 4 pontos altos, 2 correntes. Laço a agulha, venho no próximo relevo, vou repetir ponto alto, relevo. Laço a agulha, venho no próximo ponto alto, relevo, que fica deitadinho aqui em cima do leque. Faço um ponto alto, relevo. No meio do ponto V, o leque de 4 pontos altos. Então, o que vocês têm sempre que ficar de olho é no ponto alto relevo, porque ele se esconde, tá? Tem sempre ele antes e depois dos leques. Então, depois aqui do leque, são 2 pontos altos relevo. Depois faz o leque no ponto V, aquele leque menor, que é o de 4 pontos altos. Que se você reparar bem, começamos com o ponto V, depois o leque de 4 pontos altos e depois o leque de 6 pontos altos. Então, aqui nós vamos diminuindo. Vamos trabalhar essa 9ª carreira toda dessa forma, tá? Só contar aqui novamente para ver se é a 9ª mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui ao final da 9ª carreira. Fiz o meu último ponto alto relevo, vou prender ele aqui, ó, na 3ª corrente aqui do finalzinho, com um ponto baixíssimo, tá? Vou virar o trabalho agora, olha como tá largo, tá vendo? Mas nós vamos diminuir. Ainda estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Vou virar pro lado avesso. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o meio do leque, tá? Aqui no meio do leque eu faço um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui, ó, por trás desse ponto relevo e faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. No meio do leque de 4 pontos altos, um leque de 6 pontos altos, com uma corrente de espaço. Faço os pontos altos relevo que estão aqui, ó, 1, 2, virados lá para frente. No meio do leque, o leque de 6 pontos altos. Que não precisa ficar repetindo, né, gente? O de 4 pontos altos é separado por 2 correntes. O de 6 é separado só por uma, tá? E vamos seguir assim até o final. Então, é leque sobre leque e relevo sobre relevo. Fiz aqui os últimos 2 pontos altos relevo. E vou fechar aqui, ó, no meio desse leque com um ponto baixo. Então, aqui esse lado já encerramos, tá?
Vou virar o trabalho para o lado direito. Vou mostrar aqui para vocês como estamos, ó. Então, notem que parece aqui estreito aqui embaixo, né? Ó. Porque começamos o aumento bem depois. Então, fica assim, ó. Mas depois se ajeita, tá, gente? Olha. Agora, nós temos 4 leques pra gente diminuir. Então, aqui eu estou do lado direito, mas perdi a laçadinha aqui, porque essa linha, ela escorrega muito, né? Então, aqui eu prendi com ponto baixo dentro do leque, no final. E vou vir aqui, ó, vou laçar a agulha e vou pular um ponto alto relevo, vou no segundo. Vou fazer um ponto alto relevo, quer dizer que aqui eu já diminuí um ponto alto relevo, tá? E vou fechar aqui, ó, no meio do ponto baixo, ou no meio do leque de 6 correntes, com um ponto baixo. Vou laçar a agulha e agora eu vou fazer aqui, ó, ponto relevo, uma corrente, um ponto V. Uma corrente, um ponto relevo. Fecho no meio do leque. Novamente, um ponto relevo e uma corrente, um ponto V, no meio dos pontos relevo. Uma corrente e um ponto relevo. Fecho no meio do leque. E vou repetir novamente até chegar lá no finalzinho. Ponto relevo, ponto V, corrente, ponto relevo. Fecho aqui no meio do leque. E vou fazer o último ponto relevo aqui, ó. Porque vamos diminuir um, né? Então, aqui do lado direito já diminuímos, ó. Vai ficar aqui meio quebrado, né? Então, vamos fazer assim, ó. Laça a agulha e vem aqui no último. Pula esse ponto relevo e vem aqui no último, ó. E faz ele, tá? Que aí não fica muita pontinha aqui. Depois a gente também vai tirar no acabamento, tá? Vamos virar pro lado avesso. E aqui do lado avesso, nós vamos laçar a agulha e fazer esse ponto alto relevo, ó, virado lá pra frente, ó. Laça a agulha, vem dentro do ponto V e recomeça, porque agora no ponto V você já sabe que são os 4 pontos altos, com 2 correntes de espaço. Não esquecer do ponto relevo que temos aqui e um ponto relevo que temos aqui do outro lado. Dentro do ponto V, o leque de 4 pontos. Ponto relevo, depois do leque, e ponto relevo aqui do outro lado, antes do leque.
Laçar a agulha e aqui nós temos o último ponto relevo, tá? Igual temos aqui também, ó. Nem sei se era necessário esse ponto relevo aqui, mas eu vou fazer ele e vou virar para o lado direito. Vou dar uma olhada aqui para ver como ele vai ficar, tá? Porque depois pode dar um trabalho pra gente recortar, mas vou deixar ele aqui assim mesmo. Vou caminhar com pontos baixíssimos para dentro desse leque de 4 pontos altos. Vou para o espaço de 2 correntes. Então, aqui eu já estou diminuindo esse leque, tá? De 4 pontos altos. Venho aqui, ó, no ponto relevo. Faço esse ponto relevo desse lado e esse ponto relevo do outro lado. Ficando assim, ó. Feinho, né, gente? Mas é assim mesmo, tá? Depois tem um fio solto aqui, eu vou... Então, eu fiz aqui os 2 pontos altos em relevo. E aqui no meio desse leque, eu vou fazer os de 6 pontos altos, tá? Esse barulho, gente, é a linha saindo de dentro da sacolinha, viu? Então, de 6 pontos altos é separado só por uma correntinha. Vou repetir os 2 pontos altos relevo aqui do meio. Ó, 1, 2. E aqui eu tenho só um leque, eu vou diminuir ele também. Então, aqui eu venho no meio dele e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Então, já diminui, né? Agora, nós vamos subir a carreira reto, porque vai ser uma alça mais larguinha, tá? Então, viro aqui pro lado avesso e vou laçar a agulha. E aqui eu tenho 2 pontos altos relevo. Eu vou no segundo, mais próximo do leque, e vou fazer um ponto alto em relevo. Vou vir aqui no meio do leque. Ó, gente, aqui não vai poder ser assim não, tá? Eu vou ter que subir aqui 3 correntes, ó. 3 correntes. E vou vir aqui no último ponto. Aqui eu tenho 2 pontos relevo. Eu vou nesse aqui, ó, mais próximo do leque, e vou fazer outro ponto alto relevo. É o jeito pra ficar certo. E aqui no meio do leque eu faço o ponto baixo. Vou laçar a agulha, vou aqui, ó, no último ponto alto relevo, vou fazer um ponto alto relevo. E aqui, ó, no finalzinho, tá vendo, ó? Temos 2 pontos altos relevo, eu vou fazer um ponto alto no segundo. Então, gente, eu diminuí só até aqui, olha, tá vendo, ó? Onde eu tenho um ponto alto, um ponto relevo, um ponto baixo em cima do leque, e do outro lado a mesma coisa, um ponto relevo e o início, se lembra, né? Olha só. Então, essa foi a minha diminuição, e vou repetir o outro lado da mesma forma. E aqui os 2 lados, tá? Do busto. E agora, nós vamos trabalhar a parte das costas, né? Olha só como ficou. Esse tamanho aqui depende da medida que você tirou
lá no meio do seu busto, tá? Para você fazer essa parte aqui. Então, esse aqui seria um tamanho P, tá bom? Mas eu vou deixar as medidas certinho aí para você, no início do vídeo. Vou virar aqui as costas. E aqui, olha, se a gente não fechar aqui nas laterais, não vai ficar legal, né? Então, eu vou começar aqui, olha. Vou mostrar aqui para vocês de frente primeiro. Aqui, tá vendo que tem esse decotezinho assim, ó. Então, nós vamos na parte mais reta, tá? E vamos dar início a carreiras de ponto que vou começar a seguir, tá bom? Então, vou virar novamente para as costas. Olha só, aqui é a parte reta. O mesmo tanto que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse outro, tá bom? Então, vamos lá. Só vou dobrar um pouco aqui a peça, porque fica puxando pro meu colo, por causa do peso, né, da linha. Ela é leve, mas depois de tecida, ela fica um pouco pesadinha, né? Então, aqui, olha, vou fazer uma laçada na linha, deixando uma parte bem grande para arrematar depois. E vou vir aqui, quer ver? Eu vou contar aqui para você ver, ó. O leque que está virado para cima. Vou contar só os leques, tá? Que tem carreira que não é leque. 1, 2, 3, 4 e aqui no quinto, ó. Eu vou dar início pegando aqui nessa laçadinha, onde eu tenho 2 pontos, olha. Tem 2 pontos fechados juntos. Eu vou passar uma laçada aqui. Vou fazer aqui 3 correntes, ó. 1, 2 e 3. Vou laçar a agulha e vou vir no próximo espaço, ó. Olha só como eu estou. Tem esse espacinho, eu vou vir no próximo. E vou fazer um leque. Vou fazer um leque de 6 pontos altos, separados por uma corrente, tá? Então, aqui eu já fiz os 6, quer dizer, o leque de 6 pontos altos separados por uma corrente. Vou só soltar a minha linha aqui, que fica difícil para mim. Vou laçar a agulha, vou vir aqui no próximo espaço e vou fazer novamente outro leque, tá? Três pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Isso aqui é a lateral do busto. Então, se o seu ficar maior, consequentemente, vai dar mais leques, tá? Então, aqui no meu é um tamanho pequeno, que é para minha manequim. Vai dar só 2 leques aqui. Vou laçar a agulha, pulo o próximo espaço e vou aqui no próximo. Faço outro leque de 6 pontos altos. E eu vou seguir assim até subir lá do outro lado, na lateral do busto. Sempre pulando um espacinho e fazendo no próximo. Esse barulho, gente, é a linha rolando aqui, tá? Ai, ai. Então, ó, laço a agulha, pulo um espaço, vou no próximo, repito o leque, tá? Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá na outra lateral e fazer a mesma quantidade que fizemos aqui. Você vai passar aqui pelas costas, ó. Tá? Pulando o espacinho, fazendo no outro até chegar lá. Quando tiver lá, eu retorno com você. Aí, voltei, gente. Quando der assim, ó, embaixo do leque, você pode fazer, tá? Fazendo assim embaixo do leque também. Tá bom? Então, olha só.
aqui deu embaixo do leque. Eu faço 6, pulo esse espaço, aqui vai dar no meio dos 2 pontos altos. E assim nós vamos seguindo, tá? Virei assim de lado para ficar melhor. Então, fiz aqui as 3 correntes, pulo um espacinho, vou no próximo, vou fazer um leque de 4 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, dependendo da lateral aí da sua blusa, talvez dê mais leques do que essa lateral aqui, tá? Vou no próximo, ó, pulo um espaço, vou no próximo, novamente um leque de 4 pontos altos. O leque de 4 pontos altos eu escolhi assim, tá? Mas você pode fazer até de 6 pontos altos. Pulo um espaço, vou no próximo, vou repetir o leque. E você vai seguir dessa forma até chegar lá na outra lateral, passando aqui por trás das costas. Laço a agulha, pulo um espaço, vou aqui, ó, entre os 2 pontos altos e vou repetir o leque. Laço a agulha e aqui eu vou no, olha, aqui eu vou no meio do leque que está virado para baixo. Fazendo a mesma coisa, tá? Estamos trabalhando na parte das costas pelo lado direito, começando aqui da lateral e descendo para as costas. Laço a agulha, vou no meio dos 2 pontos. Laço a agulha, vou no meio do leque. E aqui nas costas vai ser dessa forma até chegar lá na outra lateral. E chegando lá, no finalzinho, eu retorno com você. Lá vai dar a mesma quantidade que eu fiz aqui, ó. 2 leques, tá? Subindo. Então, gente, já cheguei aqui na outra lateral, olha, já fiz 2 leques. E aqui eu tenho um ponto alto, né? Aqui, ó. Pulei um espaço e fiz um ponto alto. E agora eu vou virar o trabalho, olha. Vou trabalhar pelo lado avesso, voltando tudo de novo, tá? Então, ó, virei pro avesso, tá vendo, ó? E vou fazer a mesma coisa. Vou subir as 3 correntes e vou repetir aqui, ó. Leque sobre leque. E eu vou fazer 4 carreiras, tá? Dessa forma, indo e voltando. Deixa eu ver se vai ser 4. Uma pela direita, uma pela esquerda, uma pela direita. Eu vou fazer 3 e volto aqui para ver, tá? Porque nós temos que terminar pelo lado direito. Então, eu vou fazer 3 carreiras repetindo e depois eu volto aqui com você. Cheguei aqui, ó, na última carreira, fiz o último leque em um ponto alto. E agora eu vou voltar pelo avesso, vou fazer mais 2 carreiras, tá? Então, vou fazer a 4ª e volto na 5ª, que vai ser pelo lado direito. Então, terminei aqui a minha 4ª carreira pelo lado avesso, ó. Vou virar aqui pro lado direito e vou arrumar a blusa aqui direito para que você possa ver, tá? Então, está assim, ó, gente. Nossa, mas como está estranho, né? Olha. Fica todo folgado assim, tá vendo, ó? Tudo folgado, né? Ó,
começamos aqui na lateral, eu fiz a 1, 2, 3, 4, segui até o outro lado. E agora nós vamos para a quinta carreira pelo lado direito da peça, tá? Então, aqui eu faço novamente as 3 correntes. E vou repetir o leque. Então, aqui eu subi as 3 correntes, essa é a quinta carreira aqui das costas. Essa parte que eu vou fazer agora, se você quiser, pode fazer mais carreiras aqui antes dela, tá? Vou aqui no meio do leque e vou fazer 2 pontos altos. Vou laçar a agulha, vou no próximo leque e faço 2 pontos altos. Faço 3 correntes, vou no próximo leque, 2 pontos altos. Sem correntinha de espaço, vou no próximo, 2 pontos altos. 3 correntes, vou no próximo leque, 2 pontos altos. Vou no próximo, 2 pontos altos. Então, fica assim, olha. Fiz as 3 correntinhas do início, 2 pontos altos dentro desse leque e 2 dentro desse leque, sem nenhuma corrente de espaço. Depois, 3 correntinhas, fiz 2 no próximo leque, 2 no próximo, sem nenhuma correntinha. Depois, fiz 3 correntes e repeti a mesma coisa aqui, ó, nos 2 leques seguintes. 3 correntes, 2 pontos altos nesse leque e 2 no próximo. 3 correntes, 2 pontos altos nesse leque e 2 no próximo. E vamos fazer dessa forma até chegar lá do outro lado. Aqui. Então, cheguei aqui no final da quinta carreira, fiz um ponto alto em cima das 3 correntes. Faço aqui uma correntinha e onde tem ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou dar a volta aqui pela lateral e na frente com pontos baixos. Vou dar a volta em toda a parte da frente e das costas, tá? Com pontos baixos. Então, onde tem pontos altos, você põe 2 pontos altos. Onde tem correntes, você põe um ponto baixo. Quer dizer, onde tem pontos altos, você põe 2 pontos baixos. Acho que eu embananei tudo. Aí, você vai fazendo assim, tá? Só contornar com pontos baixos. Vou fazer 2 carreiras, mas eu vou seguir aqui com você. E nós vamos fazer lá em cima do busto e no meio. Tá? Então, aqui eu já estou subindo na lateral para a parte de cima. Então, onde cabe só um, eu ponho só um, tá? Vamos subir aqui. Aqui eu tenho onde eu prendi a linha, então eu vou segurar mais assim. Então, cheguei aqui na parte de cima,
E vou fazer tudo em pontos baixos. Contornando tudo assim, tá? Olha, aqui é o lateralzinho onde eu dei início, né? E tô subindo aqui. E agora eu já vou começar a descer pro meio do busto. Então, vou fazer aqui, mas vamos descer lá no meio do busto, fazer também o meio, subir novamente, passar pelas costas e fechar aqui onde dei início aos pontos baixos e fazer mais uma volta. Então, já comecei aqui na parte das costas, ó, onde eu tenho 3 correntinhas, eu ponho 3 pontos baixos. No meio dos 2 pontos altos, eu ponho um ponto baixo e vou seguindo assim. Vou fazer essa carreira e mais uma, tá? Antes de encerrar. Cheguei aqui no final, olha, ou no início dos pontos baixos, faço uma correntinha e vou seguir fazendo pontos baixos, contornando tudo novamente, tá? Então, terminei aqui a minha peça, olha, passei as 2 carreiras de pontos baixos em volta, tá? E ficou assim, olha. Sobrou linha, então eu fiz mais um pouquinho aqui embaixo, mais 2 carreirinhas, tá? Uma delas foi com aumento, tá? Então, antes você tem que assistir a aula do ponto Merle, antes de você fazer. Aqui atrás, olha só. Lembra da blusa núbia? Eu peguei o cordão dela, mas vou deixar o link do vídeo do cordão aí também, tá? Na descrição do vídeo. Então, pessoal, ficou assim, tá? Essa parte aqui eu queria fazer maior, mas minha linha não deu. O decote aqui, quem não quiser usar assim, eu deixei aí a florzinha enrolada, tá? A alça você pode fazer aí do jeito que você achar melhor, tá? E aí ela prende aqui, olha, e passa ali por trás, olha só. Passa aqui por trás e amarra aqui no meio. Mas você pode fazer uma alça aí do seu jeito. Então, a lateral ficou dessa forma, tá? A alça não ficou legal, mas é porque eu não tenho mais linha e não queria desmanchar o cordão que eu aproveitei. Aqui, ó, nessa parte, a gente põe aquela florzinha enrolada com um broche, pode ser com um broche assim, ó, tá? Ou você pode costurar, prender, né? Muito obrigado, tá? E vocês desculpem aí qualquer coisa.